o ajudou a carregar a sua cruz, um certo Simão Cirineu. Isso revela também que na sua humanidade Jesus era limitado, assim como eu e você. É por isso que ele é modelo, é espelho para cada um de nós. O que ele fez, você pode fazer, irmãos. Ele mesmo disse que as obras que ele fez, nós faríamos e ainda faríamos maiores. Ele sabia que só venceria pelo Espírito Santo que estava sobre ele. Ele só poderia cumprir o sacrifício por causa do Espírito Santo que estava sobre ele, com ele, durante toda esta sua caminhada, essa trajetória. E da mesma forma você sabe também que só vai vencer, você só vai prosseguir, romper todas as barreiras por causa do Espírito Santo que está sobre a tua vida, que vai, aleluia, te impelir e te levar e te conduzir até a vontade de Deus. E Jesus por fim chega ao Gólgota, ao monte chamado Caveira, um lugar onde prisioneiros, homens, eram crucificados ali com uma morte cruel, uma morte vergonhosa por causa da sua condição de julgamento, e Jesus foi colocado entre os malfeitores. E Jesus, quando pendurado na cruz, Jesus ainda foi tentado pelo diabo para desistir, irmãos. Aqui nesse mesmo livro de Mateus capítulo 27, a Bíblia diz que ele teve sede. Imagina aí aquele que fez os céus, a terra, as águas do oceano, dos rios, aquele que se intitulou como a fonte de águas vivas, que chegou para o homem dizendo: se você tem sede, você vem a mim e beba, e rios de águas vivas vai fluir no seu interior como uma fonte. Agora ele tem sede e ele depende de um homem para lhe dar água. Imagine aí quanta humilhação. O diabo tenta mostrar para ele: você é Deus, você não precisa passar por isso, você não precisa se humilhar tanto, você não precisa ser escarnecido, esbofeteado, cuspido, tu não precisa, tu és Deus. Acaba com essa ideia de querer salvar o pecador, eles não merecem. Tu deixaste a tua coroa de glória para receber uma coroa de espinho. Tu deixaste o teu trono de majestade assentado no mais alto e sublime trono, entronizado entre querubins e serafins, para estar diante de dois malfeitores, dois ladrões, assassinos. Tu não merece estar aí. Mas graças a Deus, queridos, que tudo que a gente recebe não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos merecimentos, mas é pelos merecimentos de Cristo Jesus. Foi por causa dele. Ele não olhou a sua condição, ele não olhou para o que você fez, mas ele olhou para o que ele fez por você. Ele simplesmente fez uma troca. Ele veio a este mundo e se ofereceu no meu e no seu lugar. Ele morreu por amor. E João 3,16: Deus amou ao homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não veio para condenar o homem, mas veio para que o homem fosse salvo por intermédio dele. Mas esta palavra é o veredicto de Deus para condenar. Por isso que quem crê na palavra, quem crê no Filho de Deus já está salvo. Quem não crê já está condenado. Então Jesus ali no Calvário, ele tem sede. Olha o detalhe, mas ele disse que não beberia do fruto da videira. E de repente
o diabo pega e manda pegar, usa as pessoas e manda pegar vinagre. Vinagre. Vinagre é fruto da videira. Olha, e pega e lança e leva até a boca de Jesus para que Jesus beba. E quando Jesus vê que é vinagre, inclusive tinha um aspecto de anestésico que aliviava as dores, que normalmente era feito para poder, aquelas pessoas que estavam sofrendo ali na cruz, eles davam vinagre, que é o fel. E quando Jesus pega na sua boca, Jesus cospe. Porque o seu sofrimento também, como disse o pastor, o seu sofrimento também seria perfeito, ou seja, não seria mascarado. Ele sofreu, aleluia, um sofrimento de dores profundas. E o profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Toda maldição, toda doença, toda enfermidade que foi lançado sobre ele, ele simplesmente fez uma troca, ele se tornou o que nós éramos, para que nós nos tornássemos o que ele é. Ele foi para a cruz no nosso lugar, para que nós tivéssemos a nossa vitória de fato na cruz, porque a cruz é o lugar da nossa vitória, mas que nós fôssemos poupados da cruz, da morte de cruz. Ele foi para o inferno para que nós pudéssemos ir para os céus. Ele sofreu a nossa dor, ele recebeu sobre ele toda a maldição que estava sobre mim e sobre você, para que a bênção de Abraão nos alcançasse. Simplesmente ele fez uma troca. Isso nada é mais do que o amor de Deus. Na cruz ele revelou o seu grande amor para com a humanidade. E ali Jesus, nas suas últimas palavras, Jesus chegou agora cheio de vida. Nas suas últimas palavras ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você pode ver uma cena muito forte no filme de Mel Gibson, muito criativo, na hora que Jesus está totalmente sozinho, sem Deus, afastado do amor e da presença de Deus. Talvez o momento mais doloroso de Jesus não foi a cruz, não foi tudo que ele sofreu, mas foi quando o Pai se afastou dele. Uma única vez em toda a sua história, em toda a sua vida, o Pai tem que se afastar do Filho por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. E naquele momento, naquele cenário do filme, Satanás, ele pega um filho e coloca no seu braço. Quem assistiu vê claramente como o Satanás quer provocar Jesus. Ele pega o filho, abraça o filho: esse aqui eu não solto, esse aqui ninguém toca, esse aqui, aleluia, eu protejo. Falando: cadê o seu pai agora? Onde está o seu pai? E talvez foi a maior dor de Jesus, porque ele mesmo lá no livro de João, capítulo 10, se não me engano, ele fez uma declaração, dizendo: quando eu for assunto aos céus, quando eu ascender aos céus, então sabereis quem eu sou, porque não faço nada de mim mesmo, mas faço como o Pai tem me ensinado. O Pai sempre está comigo, nunca tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E naquele momento Jesus se sentiu só, abandonado. Eli, Eli, lama sabachthani. E aí as pessoas, porque Jesus estava naquela condição já, com o corpo todo debilitado, já em plena morte, humanamente falando, porque quando o corpo é pendurado numa cruz, segundo
avaliações médicas, o corpo começa a se desintegrar. E muitos começam a morrer de febre, asfixiado. E era por isso que os soldados vinham e quebravam os ossos para abreviar a morte, para também causar menos sofrimento na morte. E também nesse episódio, quando eles quebram os ossos dos 12 malfeitores e chega para quebrar os ossos de Jesus, eles não puderam quebrar os ossos, porque estava escrito: nenhum dos seus ossos seriam quebrados. O que eu aprendo aqui? Tudo que está escrito ao teu respeito, o diabo não vai poder fazer nada, não vai poder tocar nada, porque o que está escrito será garantido por aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e que diz que passará os céus e a terra, mas o que está escrito, mesmo ao teu respeito, não vai passar e vai ter que se cumprir. Aí, em vez de quebrar os ossos, pegaram a lança e furaram a lateral de Jesus. E aqui na lateral abriu uma cratera. Era profético, tudo era detalhes, riquezas em detalhes para cumprimentos proféticos do que estava escrito acerca do Messias. E abriu uma cratera, e a Bíblia diz que saiu sangue e saiu água. Tinha que se confirmar, porque o sangue que foi vertido foi suficiente para a redenção humana. O sangue fala da redenção, e de fato o sangue daquele justo foi suficiente para nos redimir. E a água, pastor? A água fala do fluir da vida de Cristo em nós. Isso significa que a redenção era apenas o começo. Alguns, nas redes sociais, algumas mensagens que dizem assim: tudo parecia que era o fim, mas era apenas o começo. Em outras palavras, o sangue não revelava o fim. Jesus não veio simplesmente para nos livrar das labaredas do inferno e para nos levar para o céu, porque Ele poderia fazer sim isso na redenção, mas a redenção era apenas o começo, porque Ele nos levantou para revelar a vida do Filho de Deus aqui na terra e cumprir todo o seu ministério. Então aquela cratera que foi aberta ali, escarpada lá do Calvário, queridos, cumpria-se também o que havia sido predito lá no Éden, quando Deus, Ele deu uma anestesia no primeiro Adão, e abriu uma cratera aqui na lateral, e de dentro da lateral aqui, Ele tirou a sua esposa